A terra empoeirada de Vale Sereno colava-se às solas dos meus sapatos. Lembro-me disso agora, o cheiro à terra molhada pela chuva da manhã misturado com o metal frio do silêncio. Mas foi Ricardo que me fez parar no meio do caminho, quase na fronteira entre o meu quintal e o de Sofia, enquanto a sua voz, fria e calma, tentava dilacerar o pouco que ela tinha construído. Ela estava na lista-me, parada na beira do seu jardim, os braços cruzados, os pés plantados como raízes. Ricardo, do outro lado da rua, acabara de sair do carro, o sorriso na cara como uma máscara de cortesia que não enganava ninguém. Tinha uma confiança lenta e calculista, a de quem acredita que ainda tem direitos sobre um espaço que não é mais seu. Desta vez, nem tinha batido a porta. Apenas sentou-se no carro, o motor ligado, e esperou. Viu pelo para-brisas, o telemóvel ao ouvido, a olhar para a porta dela como quem espera que a sua vítima se canse. Mas Sofia não era de se cansar. Ela apareceu antes que ele se sentisse confortável, desceu os degraus e parou na beira do relvado. E mesmo da minha porta, a uma distância considerável, vi a mudança nela. A Sofia que se tinha encolhido no batente da porta na primeira visita dele, aquela que parecia encolher-se para ocupar menos espaço, essa mulher já não estava ali. Esta nova Sofia parecia alguém que tinha passado os últimos dias a recordar exatamente quem se tinha tornado depois de o ter deixado, e não ia permitir que ele tirasse nada disso de volta. Ricardo avançou devagar, aquele sorriso cínico, já a falar antes mesmo de o segundo pé tocar o chão. Conseguia apanhar alguns fragmentos de palavras levadas pelo vento, a insistência irritante. Só quero conversar. Estás a exagerar. Vim de tão longe. A linguagem de um homem que aprendera que a persistência podia ser disfarçada de devoção. Ela deixou-o terminar. E depois, a voz dela, clara e firme, cortou o silêncio da rua. Disse a Ricardo que se ele voltasse à casa dela, ela chamaria a polícia. Não havia mais conversa para ter, disse ela. E a mulher que ele procurava, aquela que ele julgava conhecer, já não vivia ali. Não vivia em lado nenhum, há muito tempo. O sorriso dele desvaneceu-se. Deu um passo em frente e foi aí que ela levantou o telemóvel. O ecrã virado para ele, o polegar pairando sobre o teclado, e pronunciou 3 números em voz alta. 1, 1, 2. Foi nesse momento que cruzei a rua. Não corri, não ataquei. Apenas caminhei com aquela calma deliberada que aprendi em lugares onde o pânico pode ser fatal. Parei ao lado de Sofia, não à frente dela, não entre ela e Ricardo. Ao lado. E não disse nada. Não precisava. A minha presença não era um resgate, era uma declaração. Dizia, ela não está sozinha e tu estás em desvantagem, e isto acabou. Ricardo olhou para mim, depois para Sofia, depois para o telemóvel ainda levantado na mão dela. Ali ficou por um momento, um instante, onde um homem calcula se o seu orgulho vale mais do que as consequências. Então, voltou para o carro e foi embora. Como é que eu, João Silva, um homem que acabara de chegar a este canto esquecido de Portugal, Vale Sereno, tinha chegado a este ponto? Esta vida, com todas as suas complexidades emocionais, parecia-me um labirinto que nunca esperei ter de desvendar. Poucas semanas antes, tudo era apenas pó e caixas. Cheguei a Vale Sereno com um misto de alívio e uma sensação amarga de derrota. A minha caminhoneta de mudanças mal tinha estacionado e o motor ainda mal tinha arrefecido. Pedro, o meu filho de 5 anos, estava meio a dormir no banco do passageiro, com a cabeça encostada ao vidro. Foi há quanto tempo? Talvez uns 3 meses. Não sei bem. O tempo era uma névoa desde que tinha voltado do serviço. Estava eu a tirar mais uma caixa da carrinha, o braço dorido, e foi aí que a vi. Estava ali, do outro lado da rua, com um travessa de lasanha na mão, como se estivesse à minha espera, sabe-se lá há quanto tempo. Ainda não sabia o seu nome. Não fazia ideia do que ela tinha sobrevivido.
Tudo o que sabia era que ela olhou para mim e disse, sem rodeios, não tens de fazer isto sozinho. E, de repente, algo dentro de mim quebrou-se, abriu-se, algo que nem sabia que estava fechado. Uma coisa estranha, uma espécie de reconhecimento que parecia vir de outro tempo. O nome dela era Sofia Marx e vivia na casa diretamente em frente à minha. Descobri isto nos primeiros 5 minutos em que estivemos ali, na minha nova varanda, a segurar uma lasanha quente que eu não tinha pedido, a ver o Pedro esmagar a cara contra a janela da carrinha para olhar para a mulher que tinha surgido do nada. Ela disse-me o nome dela daquela forma tão típica das terras pequenas, casualmente, como se eu já devesse saber. Depois, apontou para a casa atrás dela e disse que morava ali há 6 anos, que trabalhava como terapeuta na clínica da Rua dos Pinheiros, e que o antigo dono da minha casa era um senhor idoso e sossegado, que vivia para si. Agradeci e levei a lasanha para dentro. A casa cheirava a pó e a algo levemente azedo, como madeira antiga deixada demasiado tempo sem ventilação. Havia rachas nas paredes e a torneira da cozinha pingava um ritmo lento e constante que ecoava pelos quartos vazios. Pedro estava no corredor, a abraçar um urso de peluche, a olhar para mim com um tipo de confiança que me apertava o peito. O miúdo nunca teve um lar permanente. Tínhamos andado entre um apartamento da base, depois a casa da mãe da minha ex-mulher durante o divórcio, e depois um motel perto de Coimbra por 3 semanas, enquanto eu arranjava dinheiro suficiente para comprar esta casa. Pedro tinha 5 anos, e esta seria a primeira vez que teria o seu próprio quarto. Passei 2 turnos no estrangeiro antes de voltar para um casamento que já não me reconhecia. A minha mulher, agora ex-mulher, tinha me dito claramente que o homem que voltou para casa não era o homem com quem se tinha casado. E ela não estava errada. Tinha perdido peso, sono, a capacidade de me sentar num quarto em silêncio sem inspecionar cada porta. O divórcio foi finalizado 7 meses antes da mudança. E por essa altura, eu já tinha parado de lutar por qualquer coisa, exceto pela custódia. Fiquei com custódia partilhada de fim de semana sim, fim de semana não, e feriados, o que parecia uma derrota mesmo quando o juiz dizia que era justo. Vale Sereno era a terra onde cresci. O único lugar que podia pagar com uma pensão de veterano enquanto procurava trabalho. Voltar para cá parecia menos um regresso à casa e mais um recuo, uma fuga. A primeira semana foi só trabalho. Remendei o corrimão da varanda. Substituí a torneira que vazava. Pintei o quarto do Pedro de azul claro porque o miúdo tinha pedido a cor do céu. Todas as noites, sentava-me nos degraus da frente, depois de o Pedro adormecer, a olhar para a rua e a perguntar-me se tinha tomado a decisão certa. E todas as noites, a luz da cozinha da Sofia estava acesa do outro lado da estrada, um quadrado quente de amarelo na escuridão. Ela acenou uma vez da janela. Levantei a mão em resposta. Foi só isso. Mas Sofia não se ficou pela lasanha. Na terceira manhã, ela apareceu à minha porta com 2 chávenas de café e um nome. Rita, a mulher que geria o mercado dos agricultores aos sábados e que, disse-me Sofia, se eu precisasse de produtos frescos com um orçamento limitado, dava descontos a veteranos. Eu não lhe tinha dito que era veterano. Ela deve ter ouvido de alguém, porque era assim que Vale Sereno funcionava. Todos sabiam tudo antes de teres a oportunidade de o dizer. No final da segunda semana, Sofia tinha me apresentado a metade da vila, sem que parecesse caridade. Levou-me ao café na rua principal, onde um senhor chamado Diniz dava ao Pedro panquecas grátis e o chamava de pequeno soldado. Mencionou que a loja de ferragens na Avenida dos Carvalhos tinha um desconto de fim de semana e que o dono, Paulo, estava à procura de ajuda a tempo parcial. Contou-me sobre o quadro comunitário na biblioteca, onde as pessoas publicavam pequenos trabalhos. Reparações de cercas, jardinagem, montagem de móveis, coisas que um homem com treino militar e mãos fortes podia fazer facilmente.
Cada sugestão era feita da mesma maneira, de forma prática, sem pena, sem performance. O que me perturbava não era a ajuda em si, mas a maneira como Sofia olhava para mim quando a oferecia. Ela não olhava para mim como se eu estivesse partido. Não olhava para mim como um projeto. Olhava para mim como se entendesse algo sobre recomeçar que a maioria das pessoas apenas fingia entender. Havia uma firmeza nela que parecia conquistada, não herdada, como se a tivesse construído do zero depois de algo a ter derrubado. Notei pequenos detalhes. A forma como ela, por vezes, olhava para o telemóvel e depois o pousava rapidamente virado para baixo, como se o ecrã lhe tivesse mostrado algo que não queria ver. A forma como ela trancava a porta da frente 2 vezes antes de sair da varanda. Guardei esses detalhes sem perguntar sobre eles. Pedro afeiçoou-se a Sofia mais depressa do que eu esperava. O miúdo era tímido com a maioria dos adultos, muitas vezes escondendo-se atrás da minha perna quando estranhos falavam com ele. Mas com Sofia algo era diferente. Ela agachava-se ao nível dele quando falava. Fazia-lhe perguntas sobre o urso de peluche dele, o nome, a comida favorita, se roncava à noite, e ouvia as suas respostas com o tipo de seriedade que as crianças reconhecem como real. Uma tarde, Pedro fez um desenho de 3 figuras de pau à frente de uma casa azul. Apontou para a mais alta e disse: "É o papá." Depois para a média: "É a Sofia." Depois para a mais pequena: "Sou eu?" Fiquei a olhar para o desenho muito tempo depois de Pedro ter ido para a cama naquela noite. Um mês depois, já não podia fingir que isto era apenas uma bondade de vizinha. Eu e Sofia tínhamos entrado num ritmo que parecia demasiado deliberado para ser acidental. Ela ajudou-me a lixar os armários da cozinha numa manhã de sábado. Eu consertei o degrau solto da varanda de trás dela naquele domingo. Conduzimos juntos para ir buscar o Pedro ao primeiro dia da orientação do jardim de infância, e quando o miúdo saiu do edifício a segurar um desenho de um caminhão de bombeiros feito com um lápis de cera, mostrou-o aos dois, como se fôssemos uma unidade. No mercado dos agricultores, no fim de semana seguinte, Rita olhou para nós os três e sorriu de uma forma que dizia que já tinha tirado as suas próprias conclusões sobre o que aquilo era. Eu sentia. Sentia quando Sofia passava por mim no corredor estreito da minha casa e o ombro dela tocava no meu braço. Sentia quando ela ria de algo que o Pedro dizia e olhava para mim para partilhar o momento. Os olhos dela encontravam os meus por meio segundo mais do que o necessário. Sentia como um zumbido baixo por baixo de cada interação, a ficar mais alto a cada dia. E isso aterrorizava-me porque a última vez que me tinha permitido sentir assim por alguém, tinha acabado empapelada e silêncio, e um miúdo de 5 anos a perguntar por que é que o pai vivia numa casa diferente. Espera, tenho de parar aqui. Isto de uma vila pequena, sabes? É como viver numa montra. Tudo é visto, tudo é comentado. E quando chegas a tentar arrumar a tua vida, a última coisa que queres é ser a novela da semana. A minha experiência na guerra, nos cenários onde cada movimento tinha um propósito claro, fez-me detestar esta névoa de suposições e sorrisinhos de canto de boca. Em Vale Sereno não eram granadas que vinham na tua direção, mas olhares, sussurros e sugestões bem intencionadas que pesavam tanto quanto ordens militares. Era irritante, exaustivo e fazia-me querer fugir novamente. Por outro lado, era também a prova de que eu estava a pertencer, talvez. Ninguém se importava assim tanto com um estranho. Era tudo tão complicado. Nada era simples, como dizia o meu sargento. Missão dada, missão cumprida. Aqui, a missão parecia mudar a cada esquina, a cada café com o Diniz. Às vezes, quando a insônia me atacava de noite, pensava no meu pai. Na maneira como ele costumava dizer: "Nunca confies em nada que pareça demasiado bom para ser verdade, João." Ele falava dos vendedores no mercado da Feira da Ladra, das ofertas que eram sempre uma armadilha. Mas agora,
Agora eu entendia de uma forma diferente. A QI, Squeeza, a quietude, a generosidade da Sofia, tudo parecia perfeito demais. E perfeito não existe. Isso eu aprendi da maneira mais dura, na guerra e no divórcio. O mundo era feito de imperfeições, de cantos irregulares, de decisões a meio caminho. E eu não sabia se estava preparado para mais uma lição. Uma noite, depois de o Pedro adormecer e Sofia estar sentada na minha varanda, a beber o resto de uma garrafa de vinho que tínhamos partilhado, ela disse algo que me atingiu mais do que provavelmente pretendia. Disse que me via a afastar-me, que cada vez que nos aproximávamos de algo honesto, eu arranjava uma desculpa para me levantar, verificar o Pedro, mudar de assunto. Fiquei a olhar para a rua escura, em frente, e não disse nada por um tempo. Depois, disse-lhe a verdade. Disse que não confiava em mim para fazer isto bem, que o meu histórico com pessoas importantes não era bom, que Pedro era a única coisa em que eu não podia falhar. E tudo o resto, incluindo o que quer que estivesse a crescer entre nós, parecia um risco que eu não tinha o direito de correr. Sofia pousou o copo no corrimão da varanda. Olhou para mim diretamente e disse que não me estava a pedir uma garantia. Estava a perguntar se eu estava disposto a tentar. Não perfeitamente, não sem medo, apenas honestamente. Fiquei ali com a pergunta, como se ela pesasse algo físico. Pensei na casa atrás de mim, meio reparada e cheia de caixas que ainda não tinha desempacotado. Pensei no desenho do Pedro com as 3 figuras de pau. Pensei na maneira como Sofia trancava a porta 2 vezes todas as noites, como se ela também soubesse o que era não se sentir segura. E antes que pudesse pensar demasiado, antes que a velha máquina da dúvida pudesse ligar-se e desligar-me, eu disse sim. Dizer sim acabou por ser a parte fácil. Viver dentro desse sim era algo completamente diferente. Nos dias que se seguiram, João dava por si a fazer algo que reconhecia dos tempos militares: procurar ameaças. Não físicas desta vez, mas emocionais. Esperava pelo momento em que Sofia o veria claramente e decidiria que ele não valia a pena o trabalho. Esperava pelo momento em que o Pedro ficaria demasiado apegado e depois seria magoado. Esperava pelo momento em que a vila começaria a falar e sabia que era apenas uma questão de tempo, porque Vale Sereno não deixava nada ser privado por muito tempo. Começou no café. Diniz reabasteceu o meu café uma manhã e perguntou casualmente se Sofia era quem me estava a ajudar a assentar. A forma como ele o disse tinha um peso que nada tinha a ver com café. Na loja de ferragens, Paulo mencionou que Sofia era uma boa mulher e que merecia alguém estável. A implicação ficou entre nós como uma pedra no balcão. Até Rita, no mercado dos agricultores, inclinou a cabeça num sábado e disse-me que eu parecia mais feliz do que da primeira vez que me tinha encontrado. Depois olhou para Sofia com um sorriso que fazia a observação parecer um veredicto. Ninguém disse nada cruel. Ninguém precisava. A tema, a consciência de que a minha vida estava a ser observada e narrada por pessoas que mal conhecia, foi o suficiente para me deixar a pele em carne viva. Comecei a afastar-me de maneiras subtis que esperava que Sofia não notasse. Deixei de sugerir que jantássemos juntos durante a semana. Mantive as nossas conversas mais curtas, mais superficiais. Quando o Pedro perguntou se Sofia podia ir ao seu primeiro dia real de jardim de infância, eu disse talvez, o que o miúdo entendeu corretamente como não. À noite, deitado na cama, com a ventoinha de teto a estalar por cima, discuti comigo mesmo. Uma voz dizia que estava a proteger o meu filho. Outra voz dizia que estava a proteger-me a mim e a chamar-lhe paternidade. Pensei nas palavras da minha ex-mulher durante o divórcio, que eu tinha um dom para estar fisicamente presente e emocionalmente ausente ao mesmo tempo. Odiei-a por dizer isso, odiar-me ainda mais por saber que ela tinha razão. Sofia notou? Claro que notou. Ela era terapeuta. E mais do que isso, era alguém que tinha passado anos a aprender a ler a distância que as pessoas colocam entre si e as coisas que querem.
Ela não me confrontou imediatamente. Em vez disso, deu-me exatamente o espaço que eu parecia estar a pedir, e a ausência dela parecia mais alta do que a sua presença alguma vez tinha sido. 3 dias se passaram sem ela bater à minha porta. Pedro perguntou por ela 2 vezes. Eu disse-lhe que Sofia estava ocupada com o trabalho, o que era provavelmente verdade, mas parecia uma mentira. Então, numa sexta-feira à noite, Sofia enviou-me uma única linha por mensagem. Havia uma cabana que uma amiga dela possuía no Lago Azul, a cerca de 40 minutos para norte, e estava vazia neste fim de semana. Disse que o Pedro podia vir ou não. Disse que era apenas um convite, não um teste. Li a mensagem 3 vezes. Depois liguei à minha ex-mulher e perguntei se ela podia ficar com o Pedro no fim de semana. Não era o meu dia programado para o entregar, mas ela concordou sem perguntar por quê. Levei o Pedro no sábado de manhã, voltei para casa e sentei-me na minha caminhoneta por 10 minutos antes de enviar uma mensagem a Sofia. Disse-lhe que conduziria. A cabana era pequena e simples, recuada da água atrás de uma fila de bétulas. Chegamos no final da tarde e passamos a primeira hora sem fazer nada de importante, a carregar malas, a abrir janelas, a tentar descobrir como funcionava o velho fogão. O silêncio entre nós não era confortável nem desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe quando duas pessoas sabem que uma conversa está para acontecer e nenhuma quer começar. Comemos sanduíches no pontão enquanto o sol se punha atrás das árvores. E então Sofia pôs o prato de lado e olhou para mim daquela maneira dela, direta e paciente, como se pudesse esperar o tempo que fosse necessário. Falei primeiro. Disse-lhe que me tinha afastado e que sabia que ela sabia. Disse que a vila estava a observar-nos, e isso fazia-me sentir como se cada movimento que eu fazia estivesse a ser avaliado. Disse que estava aterrorizado de falhar novamente, não só com ela, mas com o Pedro, com a casa, com toda a ideia de que podia construir uma vida que se mantivesse unida. Disse que, nos militares, as regras eram claras, seguíamos ordens, completávamos a missão, voltávamos para casa ou não. Mas aqui, nesta vida civil, com as suas arestas suaves e escolhas abertas, eu já não sabia qual era a missão. Não sabia como era bom o suficiente. E cada vez que me aproximava de algo que parecia felicidade, uma parte de mim começava a contar os minutos até o momento em que isso seria tirado. Sofia ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela não tentou corrigir o que eu tinha dito ou reformulá-lo com linguagem clínica. Em vez disso, disse-me algo sobre si mesma que nunca tinha dito em voz alta a ninguém em Vale Sereno. Ela disse que antes de se mudar para esta vila, tinha tido uma relação de quase 4 anos com um homem que controlava cada canto da sua vida. Ele escolhia as roupas dela, monitorizava o telemóvel dela. Convenceu-a, lenta e metodicamente, de que ela estava demasiado partida para sobreviver sem ele. Quando finalmente o deixou, conduziu 8 horas seguidas apenas com uma mala no banco de trás e mudou-se para a casa em frente a que agora era a minha. Reconstruiu tudo do zero. A carreira dela, as amizades, a sua capacidade de dormir a noite toda sem verificar os fechos das portas. E disse-me claramente que não fez tudo isso para ser uma paragem de descanso de alguém. Ela não seria a mulher que ajudava um homem a curar-se apenas para vê-lo ir embora assim que se sentisse melhor. A honestidade disto atingiu-me como água fria. Compreendi o que ela estava a dizer. Ela não estava a fazer uma ameaça. Estava a nomear a coisa que não podia sobreviver novamente. E ao nomear isso, estava a pedir-me para decidir. Não com promessas ou grandes gestos, mas com a única moeda que importava entre duas pessoas que tinham sido ambas destroçadas. Estava a pedir-me para aparecer. Não perfeitamente, não sem medo, apenas consistentemente, honestamente, com as 2 mãos abertas. Olhei para o lago e depois de volta para ela. Disse-lhe que não podia prometer que não cometeria erros, mas podia prometer que não desapareceria. Que quando as coisas ficassem difíceis, eu ficaria na sala,
ficaria no problema. Sofia manteve o meu olhar por um longo momento e depois acenou uma vez, como se um contrato tivesse sido assinado sem papel. Voltamos da cabana diferentes, não mais barulhentos, não mais visíveis, mas mais firmes, de alguma forma. Sofia começou a passar as noites na minha casa depois de o Pedro ir para a cama. Cozinhávamos juntos, discutíamos por pequenas coisas, como organizar a cozinha, se a varanda precisava de tábuas novas ou apenas lixar. E as discussões pareciam saudáveis, banais, como prova de que isto era real e não uma performance. O Pedro começou a pedir por Sofia ao pequeno almoço e eu parei de me encolher ao ouvi-lo. Pela primeira vez desde o divórcio, a casa em Vale Sereno parecia o que eu queria que fosse. Parecia um lar. Depois, Ricardo apareceu. Era uma terça-feira à noite e eu estava lá dentro a ajudar o Pedro com um puzzle, quando ouvi uma porta de carro a bater do outro lado da rua. Olhei pela janela e vi um sedã preto estacionado em frente à casa da Sofia. Um homem alto estava na varanda dela com as mãos nos bolsos. Sofia abriu a porta e, mesmo do outro lado da estrada, eu consegui ver o corpo dela mudar. Os ombros contraíram-se. A postura encolheu-se como se algo dentro dela estivesse a tentar ocupar menos espaço. O homem falou. Sofia abanou a cabeça. O homem continuou a falar. Depois de alguns minutos, Sofia voltou para dentro e fechou a porta. E o homem ficou na varanda mais um momento antes de voltar para o carro e ir embora. Ela não mencionou isso naquela noite. Eu não perguntei, mas na manhã seguinte via pela janela da cozinha, sentada à mesa com o telemóvel na mão, a olhar para ele da forma como costumava fazer, virado para baixo, depois pegava, depois virava para baixo outra vez. Enviei-lhe uma mensagem a perguntar se estava bem. Ela respondeu com uma única palavra. Bem. Eu sabia o que essa palavra significava vinda de alguém que usava a linguagem para viver. Significava o oposto. 2 dias depois, recebi um telefonema que adicionou uma segunda fratura a uma semana já frágil. Um hospital perto de Coimbra estava a oferecer-me um cargo a tempo inteiro na manutenção das instalações, horário estável, benefícios, um salário quase o dobro do que eu estava a juntar com os biscates pela vila. O representante dos recursos humanos disse que precisavam de uma resposta em 10 dias. Sentei-me na minha varanda de trás com o telemóvel na mão e senti o chão a tremer sob os meus pés. Coimbra ficava a 3 horas de distância. Aceitar o trabalho significaria tirar o Pedro do jardim de infância, deixar a casa que eu tinha acabado de começar a arranjar e colocar distância entre mim e a única pessoa que me tinha feito acreditar que valia a pena ficar num sítio. Disse a Sofia sobre a oferta naquela noite e observei o rosto dela atentamente enquanto falava. Ela não vacilou, não chorou. Fez-me perguntas práticas. Qual era o salário, como era o horário, se a posição incluía alojamento, e depois disse algo que ficou comigo muito depois de a conversa terminar. Ela disse que não seria a razão para eu recusar uma vida melhor para o meu filho, e não seria a razão para eu aceitar uma pior. A decisão tinha que ser minha, tomada pelas razões certas, e ela respeitaria o que quer que eu escolhesse. Foi a coisa mais generosa que alguém me tinha dito, e isso tornou a escolha infinitamente mais difícil. Ricardo voltou num sábado à tarde. Desta vez, eu estava na minha própria varanda quando o sedã preto estacionou. Desta vez, observei tudo. Ricardo saiu do carro com a lenta confiança de um homem que acreditava ainda ser dono de algo naquela casa. Bateu à porta de Sofia e, quando ela abriu, ele não esperou por um convite. Avançou para perto dela, tão perto que Sofia teve de recuar. E eu vi-o estender a mão para a dela, não agressivamente, mas gentilmente, quase com ternura, o que tornava tudo pior porque eu reconheci o gesto pelo que era. Era a posse disfarçada de afeto. Sofia puxou a mão para trás, mas Ricardo continuou a falar, continuou a inclinar-se, continuou a ocupar um espaço que não era dele.
O meu corpo respondeu antes que a minha mente pudesse processar. Eu já tinha saído da varanda e estava a meio caminho da rua antes de registrar que me estava a mover. Cada instinto que eu tinha construído em 2 missões de combate estava a disparar ao mesmo tempo. Proteger, intervir, neutralizar a ameaça. Mas em algum lugar entre o meu quintal e o dela, uma voz diferente rompeu. Era a voz da Sofia na cabana, a dizer-me que tinha reconstruído a sua vida sozinha, que tinha conquistado a sua própria força, que não precisava de ser resgatada. E eu percebi, naquele momento congelado a meio do passo, que se eu irrompesse naquela varanda e fizesse disto sobre mim, sobre a minha raiva, a minha necessidade de proteger, o meu medo de a perder, estaria a fazer exatamente o que Ricardo sempre tinha feito. Estaria a torná-la menor para me sentir necessário. Então parei. Fiquei na beira do quintal dela, visível, mas sem avançar, e esperei. Ricardo notou-me. O homem virou-se e olhou para mim com uma expressão que era meio divertimento, meio desafio. Disse algo que eu não consegui ouvir, dirigido a Sofia, mas com a intenção de ser para mim. E então sorriu. Era o tipo de sorriso que te desafia a reagir, que se alimenta da tua reação, que ganha de qualquer maneira. Não me mexi, não falei. Fiquei ali como uma parede, presente e imóvel, e deixei Sofia lidar com o que era dela para lidar. Mas mais tarde naquela noite, depois de Ricardo finalmente partir, e Sofia ter vindo para o outro lado da rua com os olhos vermelhos e as mãos firmes, senti o peso de tudo a oprimir de uma só vez. Ricardo não ia desaparecer. O trabalho em Coimbra estava a ticar como um relógio. Pedro tinha começado a perguntar por que é que o pai parecia preocupado o tempo todo. E a coisa frágil que eu e Sofia tínhamos construído juntos, esta coisa cuidadosa, honesta, de aparecer todos os dias, de repente parecia que podia estilhaçar de qualquer direção. Sentei-me no chão do quarto do Pedro depois de ele adormecer, a ouvir o meu filho respirar, e pensei, este é o momento em que tudo se aguenta ou não. E eu não sabia qual seria. O prazo de Coimbra chegou 3 dias depois. Sentei-me à mesa da cozinha com a carta de oferta espalhada à minha frente e uma chávena de café a arrefecer ao lado. Os números eram bons, os benefícios eram melhores. No papel, era a escolha responsável, o tipo de decisão que um bom pai faria para garantir o futuro do seu filho. Mas eu tinha passado tempo suficiente a tomar decisões no papel para saber que o papel não contava com as coisas que realmente mantêm uma vida unida. Coimbra significava tirar o Pedro da primeira escola de que ele gostou, do primeiro quarto que ele chamou de seu, do primeiro lugar onde ele fez um desenho da sua família e incluiu alguém de fora dela. Coimbra significava 3 horas de distância da mulher que me tinha ensinado que aparecer não era um grande gesto, mas uma prática diária. E Coimbra significava fugir novamente, não do perigo desta vez, mas do trabalho lento e ingrato de construir algo permanente num lugar que sabia o meu nome. Liguei para a representante dos recursos humanos naquela manhã e recusei a oferta. A mulher do outro lado do telefone pareceu surpresa e perguntou se eu tinha a certeza. Eu disse que sim. Depois de desligar, sentei-me em silêncio por alguns minutos, à espera que o arrependimento chegasse. Não veio. Em vez disso, o que veio foi uma clareza que eu não sentia desde antes do serviço militar, antes do casamento, antes de tudo o que me tinha ensinado a desconfiar das minhas próprias escolhas. Eu sabia o que queria. Queria esta casa, esta rua, esta vila. Queria os desenhos do Pedro no frigorífico e a voz da Sofia na cozinha. E o som da porta de rede a bater nas noites de verão. Queria a vida pequena. E pela primeira vez, querer algo pequeno não parecia um fracasso. Na semana seguinte, candidatei-me a uma posição de manutenção no hospital regional a 20 minutos de Vale Sereno. O salário era menos do que em Coimbra, mas mais do que os biscates, e as horas eram estáveis.
Manhã cedo, em casa meio da tarde, fins de semana livres. Recebi a chamada de volta em 5 dias. Quando disse a Sofia, ela não disse que tinha orgulho em mim ou que eu tinha feito a escolha certa. Ela disse que estava contente, simplesmente e honestamente, né? E isso foi o suficiente. As coisas avançaram da forma como as coisas reais o fazem, sem cerimônia, sem um único momento definidor, mas através da acumulação de dias comuns que começaram a parecer extraordinários, apenas em retrospectiva. Sofia começou a deixar uma escova de dentes na minha casa, depois uma muda de roupa, depois uma prateleira de livros na sala. O Pedro deixou de tratar a presença dela como uma visita e começou a tratá-la como um facto. Uma manhã, o miúdo desceu para o pequeno almoço, viu Sofia a fazer ovos ao fogão e sentou-se à mesa sem comentar, como se aquilo tivesse sido sempre a sua vida. Eu observei da porta e senti algo a desbloquear no meu peito que eu nem sabia que estava selado. Discutíamos às vezes sobre dinheiro, sobre parentalidade, sobre se eu estava a aceitar demasiados turnos extra no hospital. As discussões não eram calmas ou educadas, mas eram honestas e sempre terminavam no mesmo lugar, sentados um em frente ao outro à mesa da cozinha, a falar até a raiva arrefecer e a compreensão tomar o seu lugar. Sofia uma vez disse-me que o conflito não era o inimigo de uma relação. A esquiva era. Eu acreditava nela porque ela vivia isso. Quando o outono se instalou em Vale Sereno, a casa parecia diferente. As rachas no reboco estavam preenchidas. A varanda tinha tábuas novas. O quarto azul claro do Pedro tinha agora uma estante que eu próprio construí, cheia de livros que a Sofia trazia da biblioteca. Todas as sextas-feiras, a torneira da cozinha que antes pingava no silêncio já não fazia barulho, e no seu lugar estava o som de algo melhor, conversas e passos e o tilintar de pratos a ser postos para 3. A relação do Pedro com a mãe também se estabilizou. Eu trabalhei para tornar as transições mais fáceis, arrumando a mala do miúdo sem ressentimento, falando da minha ex-mulher sem amargura, certificando-me de que o Pedro entendia que ter 2 casas não significava não pertencer a nenhuma. Não foi sem esforço. Havia noites em que o Pedro voltava calado e retraído, e eu tinha de resistir à vontade de interrogar ou arranjar. Em vez disso, fiz o que Sofia me tinha ensinado pelo exemplo. Sentei-me com o meu filho. Deixei o miúdo falar quando estava pronto. Apresentei-me sem exigir nada em troca. Numa manhã de domingo, no final de outubro, conduzi até a vila vizinha e comprei um anel. Não era caro. Era uma simples aliança de ouro com uma pequena pedra escolhida não pelo tamanho, mas porque a mulher atrás do balcão da loja de antiguidades disse que tinha feito parte de um conjunto que pertenceu a um casal casado por 52 anos. Gostei disso. Gostei da ideia de que o anel já sabia como durar. Não planeei o pedido de casamento. Não ensaiei palavras nem arranjei um cenário. Aconteceu numa quinta-feira, à noite depois do jantar, enquanto Sofia lavava a louça e o Pedro desenhava a mesa da cozinha. Eu estava na porta a observá-los. Sofia com as mangas arregaçadas. Pedro a cantarolar uma canção que tinha aprendido na escola. E senti a plenitude daquilo. O peso comum e insubstituível de uma vida que finalmente era minha. Caminhei até a Sofia, peguei nas mãos molhadas dela nas minhas e pedi-a em casamento. Ela olhou para mim, depois para o Pedro, depois de volta para mim, e disse sim com a mesma firmeza que trazia a tudo. Não dramática, não lacrimosa, apenas certa. Casamos no quintal num sábado, no início de dezembro, quando o ar estava suficientemente frio para se ver a respiração, mas não frio o suficiente para ir para dentro. Rita, do mercado dos agricultores, trouxe flores. Diniz, do café, trouxe um bolo. Jurou que tinha assado ele próprio, embora ninguém acreditasse. Paulo, da loja de ferragens, estava na última fila e aplaudiu mais alto do que ninguém.
Pedro estava ao lado do pai com uma gravata de clipe e segurava o anel numa pequena almofada. E quando o momento chegou, entregou-o com a gravidade de alguém que entendia, mesmo aos 5 anos, que aquilo era importante. Sofia mudou-se oficialmente na mesma semana, embora a essa altura fosse principalmente uma questão de carregar o resto das caixas dela para o outro lado da rua. A casa que eu outrora vira como um símbolo de recuo, um lugar onde fui parar porque não podia pagar algo melhor, tinha se tornado algo completamente diferente. Não era perfeita. O aquecimento era irregular. O chão ainda rangia no corredor. O quintal precisava de trabalho que provavelmente nunca estaria terminado. Mas cada divisão guardava evidências da vida que estávamos a construir. Os desenhos do Pedro colados nas paredes, os livros da Sofia nas prateleiras, as minhas ferramentas alinhadas na garagem ao lado de um par de pequenas galochas de chuva e um urso de peluche que já vira dias melhores. Lar, eu tinha aprendido, não era um lugar onde chegavas, era um lugar que construías ao escolher ficar. Não uma vez numa grande declaração, mas todos os dias, através das discussões e das dúvidas e das manhãs em que nada parecia fácil. Era o esforço honesto, era o aparecer. E hoje, ainda não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas é a minha, e isso, de alguma forma, é mais do que